Mas a resistência duraria uma semana ainda, porque aquele círculo maciço de batalhões começou de ser partido intermitentemente pelos sertanejos à noite. Na de 26, houvera 4 ataques violentos. Na de 27, 18. Nas dos dias subsequentes, um único, porque já não intermitiram, prolongando-se contínuos das 6 da tarde às 5 do amanhecer. Não visavam rasgar um caminho à fuga. Empenhando-se todos ao sul, atendiam à conquista momentânea das cacimbas ou gânglios rebalsados do Vaza-Barres, enquanto o grosso dos companheiros se batia, atraindo para o âmago do arraial a maior parte dos sitiantes. Alguns valentes sem armas, carregando as borrachas vazias, aventuravam-se até a borda do rio. Avançavam cautelosamente, abeiravam-se das poças esparsas e raras que salpintavam o leito, e, enchendo as vasilhas de couro, volviam, correndo, arcados sob as cargas preciosas. Ora, esta empresa, a princípio apenas difícil, foi se tornando a pouco e pouco insuportável. Descoberto o motivo único daqueles ataques, os sitiantes das posições ribeirinhas convergiam os fogos sobre as cacimbas, facilmente percebidas, breves placas líquidas rebrilhando ao luar ou joeirando na treva o brilho das estrelas. De sorte que, atingindo-lhes as bordas, os sertanejos tinham, em torno e na frente, o chão varrido à bala. Avançavam e caíam, às vezes sucessivamente, todos. Alguns, antes que chegassem às ipueiras esgotadas, reduzidas a repugnantes lamaceiros. Outros, quando de bruços, sugavam o líquido salobro e impuro. E outros, quando, no termo da tarefa, volviam arcando sob os bogós repletos. Substituíam-nos outros, rompendo desesperadamente contra os tiroteios, afrontando-se com a morte. Ou, o que em geral sucedia, deixavam que se atreguasse a repulsa enérgica e mortífera e se descuidassem os soldados vigilantes. Mas estes, conhecendo-lhes os ardis, sabiam que tornariam outra vez em breve. Aguardavam-nos, pontarias imóveis, ouvidos armados ao menor ruído, olhos frechando, fitos às sombras, como caçadores numa espera. E divisavam-nos, de fato, transcorridos minutos indistintos, vultos diluídos no escuro, na barranca fronteira, e viam-nos descendo lento e lento por ela abaixo, de bruços, rentes com o chão, vagarosamente, num rastejar serpejante de grandes sáureos silenciosos. E viam-nos depois, embaixo, arrastando-se pelo esteiro areento do rio. Seguravam as pontarias, deixavam-nos aproximar-se e deixavam-nos atingir os estagnados que eram o chamariz único daquela ceva monstruosa. Então lampejava o fulgor das descargas subitâneas, fulminavam-nos, percebiam-se, adiante 15 metros, gritos dilacerantes de cólera e de dor, 2 ou 3 corpos escabujando à beira das cacimbas, correndo outros, espavoridos, outros feridos em cambaleios e outros desafiando o fuzilamento pulando, sem resguardos agora das barrancas, e velozes, terríveis, desafiadores, passando sobre os companheiros moribundos, arremetendo com a barreira infernal que os devorava. Um único, às vezes, escapava às carreiras. Transpunha a barranca de um salto e perdia-se nos escombros do casario, levando aos companheiros alguns litros de água que custavam hecatombes. E era um líquido suspeito, contaminado de detritos orgânicos, de sabor detestável, em que se pressentia o tóxico das pitomaínas e fosfatos dos cadáveres decompostos, jazentes desde muito insepultos por toda aquela orla do Vaza-Barres. Estes episódios culminaram o heroísmo dos matutos. Comoviam, por fim, aos próprios adversários. Sobre os muradais da Igreja Nova.
Não raro, quando toda a linha de sítio ao norte estrugia os ares em descargas compactas, sem que se distinguissem os tiros singulares, num ressoar intenso, lembrando o de represas repentinamente abertas, e o bombardeio as completava, tombando dos morros, os combatentes da linha central do acampamento, arriscando-se aos projéteis perdidos, borrifados pela réfrega, faziam-se espectadores de uma cena extraordinária. Em muitos despontou, ao cabo, irreprimível e sincero entusiasmo pelos valentes martirizados. Não o encobriam. O quadro que se lhes oferecia imortalizava os vencidos. Cada vez que os completavam, tinham crescente o assombro. A igreja sinistra bojava em relevo sobre o casario em ruínas, e impávidos ante as balas que sobre ela convergiam, viam-se no resplendor fugaz das fuzilarias, deslizando-lhe pelas paredes, entulhos, subindo pelas torres derrocadas ou caindo por elas abaixo, de borco, presos aos blocos desungidos como titãs fulminados, vistos de relance num coriscar de raios, aqueles rudes patrícios indomáveis.